E apesar das reclamações de vários segmentos sobre a dificuldade de reajuste de preços dos produtos em estoque e do aumento na tributação do Estado, o governo afirma que não pretende rever a reforma tributária que regulamentou a cobrança do ICMS. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia a secretária adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor de Mato Grosso, Gisela Simona. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. E a todos. Secretária, os empresários aí, os comerciantes dizem o seguinte, de que os preços aumentaram por causa da mini reforma tributária do governo de Mato Grosso. O governo, por outro lado, suspeita que os comerciantes podem estar se aproveitando dessa situação para aumentar ainda mais os preços. E o PROCON vai fazer o quê? Então, ao PROCON cabe a missão aí, que é a proteção e defesa dos consumidores. E dentro desse contexto, o PROCON ele começou em dezembro do ano passado, quando se começaram esses alertas da parte empresarial, no sentido de que haveria um reajuste de 8%, 10%, 30%, nós começamos a monitorar o preço. Temos uma cooperação com a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, na qual nós observamos aí fornecedor por fornecedor. Ou seja, nós analisamos o preço que ele compra a mercadoria, o preço que ele revende cada produto, a margem de lucro que ele tem. E esse levantamento de dezembro, ele está sendo, na verdade... O PROCON foi lá na ponta para ver como é que esse produto, naquele momento, lá em dezembro, estava sendo vendido ao consumidor e que preço está hoje? Sim, não necessariamente indo localmente, porque com a cooperação que nós temos com a Secretaria de Fazenda, Lúcio, hoje nós temos isso em tempo real, por exemplo, pelo aplicativo Nota MT. Quando o consumidor ele pede o CPF na nota, aquele preço que ele paga no produto, automaticamente nós temos acesso a quanto está sendo cobrado em cada local o produto. Então, isso foi levantado do mês de dezembro, e agora nós estamos fazendo esse levantamento no mês de janeiro. Então, vejam aí que a grande dica e o pedido que, enquanto PROCON, nós fazemos ao cidadão é a exigência da nota fiscal, que para nós ela é muito importante nesse monitoramento de preço, para que, de fato, a gente tenha condições de saber se esse aumento é especificamente com relação à questão da mini-reforma tributária ou se há outro tipo de sobrepreço aí nesses produtos. Agora, secretária, tem setores que já anunciaram que vão ter aumento de 25% no produto, 17%, 10%. Mas o governo disse que essa reforma trouxe um impacto sim de aumento, mas que no máximo 4%. É essa margem que o PROCON trabalha de aumento até de 4%? Exatamente, quando nós falamos de alíquota de ICMS. Então, por exemplo, com relação ao combustível, que está sendo aí o grande vilão de ontem para hoje, esse setor que anunciou 25%. Então, esse setor, na verdade, ele teria um aumento no preço final de 5 centavos. É o nosso cálculo do ICMS. Agora, como eles estão fazendo esse cálculo para chegar a 20 centavos, por exemplo, é isso que o PROCON agora está notificando eles para que eles possam nos dizer. E parece até que é superior a 20 centavos, não é, secretário? Então, nós ainda estamos fazendo esse levantamento. Como eu disse, foi ontem à tarde, na verdade, que começaram a ter essas viradas de preço aí no comércio, pelo menos aqui na capital, e que nós conseguimos perceber aí pela emissão das notas fiscais. Então, veja aí, Não, nem precisa, porque está fixado lá em cartazes enormes na frente dos postos, Sim, está fixado, mas, de novo, é sempre importante, você ter aí o tempo exato da mudança do preço, até porque o que seria o correto, e aí a gente sabe, é sempre bom e importante frisar, nós estamos num mercado de livre concorrência, em que, na verdade, não deve ou não deveria existir nenhum tipo de combinação de preço. Então, a prática real é de que o comércio, ele vai repassar aquilo que ele paga mais caro, ele repassa para o consumidor. Muitos postos vendendo pelo mesmo valor. Exato. Aí você tem Agora, essa é uma prática que já vem há muito tempo,
Vem algum tempo, Lúcio, mas o que acontece, né? Hoje participei do programa Tribuna, hoje de manhã, e das pessoas que vieram aí, na verdade, perguntando, era exatamente essa situação quanto a essa combinação de preços. Se isso não é um cartel, esse alinhamento de preço. O alinhamento de preços significa sim, cartel, é uma prática ilegal, é crime, né? Mas não é tão fácil de configurar assim, porque você teria que comprovar essa combinação de preço entre eles. E essa diferença de centavos ou não, ela acaba dando margem para que não se configure a questão do cartel, né? Onde as regras hoje no Brasil para se configurar são bastante aí complicadas. Mas voltando aí à formação do preço dentro do mercado de livre concorrência, nós sabemos aí que o correto seria, na medida que o comércio ele compra mais caro, então ele aumenta o seu preço porque ele está pagando mais caro. Porque pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, todo aumento de preço ele tem que ter justa causa. E justa causa significa paguei mais caro, vou vender mais caro, né? E não você simplesmente aumentar em razão de uma combinação de preço. Então, na medida que você tivesse, por exemplo, tanques sendo reabastecidos desses postos de combustíveis por um valor mais alto, justificaria o aumento. Não tendo isso, não há justa causa e aí, então, esse comércio pode ser penalizado por uma eventual prática ilegal de subida de preço sem justa causa. Secretária, vamos aqui ao WhatsApp do Jornal do Meio-Dia, o nosso telespectador participa agora com a gente. Boa tarde. Precisa fiscalizar as distribuidoras e não só os postos. Se tiver onde comprar mais barato, não será repassado às bombas. Sim, perfeita a análise aí do consumidor, do cidadão. Por quê? Porque o PROCON, quando na verdade você tem esse aumento de preço, você verifica na prática que há esse aumento, há essa notificação ao fornecedor de fato para ele ter a oportunidade dentro do contraditório, da ampla defesa, de justificar. Então, na medida que ele vem nos dizendo, não, eu paguei mais caro e por isso estou vendendo, aí sim a distribuidora é fiscalizada. Agora, o comerciante que teve um impacto ali pelo aumento do imposto de 10%, 12%, e que tem uma margem ali de 3%, 4%, como é que ele vai fazer? Não, veja bem, se ele tem que demonstrar que houve esse impacto de 10%, 12%, né? E não simplesmente aí alegar que houve, né? Então, diante disso, o cálculo, de novo, em termos de alíquota tributária, não tem nada que passa de 4%. E aí o que passa de 4%, que está dentro dessa margem, é material de limpeza, por exemplo, que é um dos itens com maior impacto dentro da reforma tributária. Mas o governo diz uma coisa e os comerciantes estão dizendo outra, não é? Sim, mas aí é por isso que dentro de um processo existe contraditório e ampla defesa, né? Tudo que se alega tem que se provar. E né? o consumidor pode provar tirando foto do comprovante de compra, mandando, isso tudo são provas que podem ser anexadas, por exemplo, num processo no PROCON. Sim, tudo ajuda, estabelecimento. né? Porque, de novo, nós temos uma infinidade de produtos, uma infinidade de empresas aí com preços diferenciados. Então, a denúncia do consumidor, ela é importante no sentido de nós centralizarmos aí a investigação em A, B ou C, né? Então, de novo, tudo está sendo monitorado, mas em razão do grande volume de produtos e de empresas que existe, sempre é importante essa denúncia do consumidor quanto àquilo que está mais impactando no dia a dia. Secretária, para encerrar, mudando de assunto, política. Desde outubro do ano passado, a gente vem ouvindo, a Gisela Simona, suplente de deputada federal, vai ser candidata a prefeita na eleição de 2020. Mudou alguma coisa? Agora estão dizendo que a senhora quer ser candidata ao Senado? Nada mudou, Lúcio. Na verdade, desde o princípio e desde que quando fui candidata a deputada federal, sempre tive aí propostas, né, como deputada para o nosso estado de Mato Grosso e diante da proposta da Prefeitura de Cuiabá, propostas que são de Cuiabá. E agora surge uma vaga ao Senado que eu entendo que ela merece ser preenchida por alguém que seja de Cuiabá. Então, dentro desse contexto, não há nada definido, mas existe sim a possibilidade de ser candidata ao Senado, desde que haja uma representação da nossa capital de Cuiabá. Deixa eu ver se eu entendi. Se a senhora for candidata ao Senado, então, aí a senhora não vai ser candidata a prefeita de Cuiabá, é isso? Não existe essa situação, Lúcio. O que existe, de novo, é um projeto de defesa da nossa capital. E cabe ao povo sempre a decisão se fica melhor junto ao Senado ou junto à Prefeitura de Cuiabá. Uma ou outra, é isso? Exatamente. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Acho que agradecemos aí. Obrigada, secretária.